Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão acompanhando essa programação através de um áudio, através do Facebook, através de outras redes sociais. Eu queria, amados ouvintes da Palavra de Deus, que todos vocês acatassem para suas vidas, principalmente você mulher, que muitas das vezes o seu sonho é ser mãe, e muitas das vezes a senhora não pode ser mãe porque é estéril. E eu quero mostrar dentro da Palavra de Deus que nada é impossível para Deus, porque a Bíblia diz que os impossíveis para os homens se tornam possíveis para Deus. Se você crer, vocês verão a glória de Deus se manifestar na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que através dessa palavra, a senhora, o Senhor, todos vocês estão acompanhando, não importa a religião, não importa a igreja, não importa a placa da igreja. Eu tenho certeza que todos vocês vão ser abençoados, vão ser impactados através dessa poderosa palavra que vai ser ministrada, que vai ser pregada, que vai ser falada. Eu tenho certeza que coisas grandes Deus irá fazer na vida de cada um de vocês. Principalmente você mulher, que tem um desejo de ser mãe, tem um desejo de ser filho, e muitas das vezes não pode por causa da exterioridade. Mas eu tenho certeza que o meu Deus, o seu Deus, que criou os céus e a terra, Ele irá realizar o desejo dos vossos corações. Eu tenho certeza que Deus, Ele irá abençoar a vida de cada um de vocês que estão assistindo esse áudio através do Facebook e através de outras redes sociais. Que diz aqui, querida, a palavra de Deus, lá no 1 Lucas, capítulo 1, e a partir do versículo 5, que diz assim, queridos, que diz aqui, ó: Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idades. Zacarias, Isabel. Zacarias era um homem de Deus, Isabel era uma mulher de Deus. Ambos, os dois, serviam a Deus, era fiel a Deus, andava nos estatutos do Senhor, nos preceitos de Deus, andava com integridade, com fidelidade perante a Deus. Só que, porém, eles eram avançados em idades, e ele não poderia ser pai e ela nem mãe, porque ela era o que? Estéril. Isabel era estéril. Mas quando Deus tem um propósito, amados, nas nossas vidas, aquilo que vinha dando errado passa a dar certo nas nossas vidas, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Deus, Ele sabe da forma como trabalhar nas nossas vidas. Zacarias era um homem de Deus, fazia a vontade de Deus. Zacarias tinha um sonho de ser pai, e Isabel tinha um sonho de ser mãe. Mas aos olhos humanos era impossível que isso acontecesse na vida deles, porque eles eram avançados em idades. Eles não poderiam ter filhos por causa da idade. Mas uma coisa que eu digo para a senhora, para o senhor, para todos vocês que estão acompanhando esse áudio:
Para Deus tudo é possível, aquele que crer. Se você crer, você verá a glória de Deus se manifestar a partir de agora na sua vida. Se você quer estéril, se você crer, se você colocar agora a mão na sua barriga, eu tenho certeza que Deus irá fazer a obra na sua vida. A senhora mulher que é estéril, que não pode dar luz, se você crer, absorver para a sua vida essa mensagem e acatar para as suas vidas, Deus irá fazer a obra na sua vida a partir de agora. A partir desse momento que a senhora e o senhor estão assistindo esse áudio através do Facebook. E a Bíblia diz que Zacarias e Isabel, os dois, ambos, serviam a Deus, andavam nos preceitos de Deus, eram homens leal a Deus, todos dois eram leal a Deus, mas porém tinha esse problema. Isabel era estéril e não poderia dar luz a filhos. Mas diz aqui, amados, no versículo 8, diz aqui, ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, e segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, antigamente, somente eram os sacerdotes que entravam no santuário para falar com Deus. E o sacerdote não podia entrar em pecado, amado, porque se entrasse em pecado, no santuário de Deus era exterminado, era morto. E eles colocavam uma corda, amarravam uma corda na cintura do sacerdote, juntamente com um guizo. Quando o guizo balançava, porque eles sabiam que o sacerdote ainda estava vivo dentro do santuário. Mas quando o guizo parava de mexer, parava de chaculejar, então significava que o sacerdote estava morto. E quando o sacerdote estava morto, porque o sacerdote estava em pecado. Então somente os sacerdotes que tinham acesso a entrar no santuário para falar com Deus. O que Deus revelasse para eles, eles traziam para o povo. O que Deus mandasse o sacerdote falar para o povo, ele falava para o povo. As revelações, Deus, ele dava aos sacerdotes. E o povo ficava lá de fora esperando, orando, pedindo a Deus que o sacerdote não tivesse em pecado. Porque se estivesse em pecado, ele realmente morreria no santuário. Só entrava o sacerdote que estivesse em comunhão com Deus, que estivesse em santidade com Deus. Se estivesse em pecado, eles morriam na mesma hora. E o sacerdote Zacarias, era ele que entrava no santuário, e tudo Deus passava para ele, e ele trazia para o povo. Aí diz aqui, queridos, vendo Zacarias, no versículo 10, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que ele apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Aí diz aqui, queridos, disse porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Amados, eu quero dizer, Deus está falando para todos vocês, nesse momento, estão acompanhando essa transmissão em forma de um áudio. Deus está falando assim, não temas, porque a oração de vocês
foram ouvidas, e por causa disso o anjo, ele veio para te trazer a vitória, para te trazer a chave da vitória para cada um de vocês. Não temas, porque a oração da senhora, a oração do Senhor foi ouvida. Deus está te entregando coisas grandes nessa tarde, coisa extraordinária. Deus está entregando na vida do Senhor, na vida da senhora nesse momento. Não tema. O anjo falou assim: Zacarias, não temas, por causa das tuas orações eu vim, e a tua esposa te dará um filho. É forte, igreja. A mulher que era estéril passou a dar à luz um filho, a Zacarias. Então a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel. O que Deus tem prometido, Deus cumprirá. Deus não é como um homem, porque o homem promete, não é fiel para cumprir. Mas o que Deus, ele prometeu, amados, Deus é fiel. Deus irá cumprir na sua vida todas as promessas que Deus, ele prometeu, ele vai realizar na vida de vocês. O anjo diz aqui, é muito forte, ó. Disse, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já dentro do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel, e o Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais, os filhos, converter os desobedientes, a prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, esse filho, João, quando nascesse, ele já vinha cheio do Espírito Santo, dentro do ventre materno da mãe dele. Então, uma promessa de Deus, amado. Eu quero dizer para a senhora, para o senhor, que a exterioridade Deus está tirando da sua vida. A senhora que tem um desejo de ser mãe, se prepara, que a senhora vai ser mãe, porque Deus, ele está nesse momento tocando na sua barriga, e pode ter certeza disso, que alguns meses atrás a senhora receberá uma boa notícia, porque eu tenho certeza que o meu Deus, ele está operando na sua vida. Pode ter certeza de que em breve a senhora irá procurar um médico, e quando a senhora perceber, a senhora vai ficar surpreso do que Deus, ele é capaz de fazer na vida da senhora e na vida do senhor pai. Se prepare, porque Deus está fazendo coisas grandes, coisas extraordinárias na vida da senhora que é estéril. Talvez a senhora está passando, talvez a senhora está com 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, muitas das vezes sem ter filho, querendo engravidar, e muitas das vezes não engravidou mais. O meu Deus, ele está tocando na sua barriga, e a senhora irá dar à luz um filho. Se você crer, você verás a glória de Deus a partir de hoje se manifestar na sua vida. É muito forte, querido. Aí diz aqui, ó, para concluir, ó. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Zacarias fala assim: como é que você sabe de tudo isso? Quem foi que contou isso para você? Que eu sou um homem avançado, eu sou um homem já velho. A minha esposa é avançada em idade. Em outras palavras, não tem como a minha esposa dar filho, ter filho. Não tem como ser pai, por causa que eu sou velho. A minha esposa é avançada em idade. Então Zacarias duvidou da palavra do anjo. E quantas pessoas às vezes têm duvidado da palavra do homem de Deus? O homem de Deus muitas das vezes tem determinado, tem falado, e tem muitas pessoas
que às vezes duvida. Queridos, não duvide, creia somente que Deus ele está fazendo coisas grandes na sua vida, a partir de agora, nesse momento. Então, Zacarias fala assim, como é que sabe disso? Eu sou um homem já velho, a minha esposa avançado em idades, como é que eu posso ser pai e como é que ela pode ser mãe? Aí diz aqui, queridos, aqui ó, respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te, trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirá. Então Zacarias ficou mudo até a palavra do anjo se cumprir na vida de Isabel. Isabel, já avançada em idade, deu à luz um filho chamado João Batista. Então, amados, a palavra de Deus é fiel. O que Deus ele falou, Deus cumprirá. Três pessoas que eu quero falar a respeito dessas três mulheres. Isabel não podia dar luz a filhos porque era estéril. A Bíblia fala também de outra mulher chamada Ana. Ana não poderia dar filhos também ao Cana, porque era o quê? Porque era estéril. Mas uma coisa que eu digo, Ana não desistiu. Ana continuou insistindo, orando, perseverando. E Deus realizou o desejo do coração de Ana, dando um filho chamado Samuel. Deus tirou a exterioridade da vida de Ana, como tirou da vida de Isabel. Ana deu à luz um filho chamado Samuel. Isabel deu à luz um filho chamado João. Então Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o que Deus falou, Deus irá cumprir. E toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia antes de não se cumprir. Deus é fiel, amado. Deus é fiel. Outra mulher também que não poderia dar luz a filho, Sara. A Bíblia diz que Sara já estava avançado em idade, juntamente com Abraão. Mas quando três anjos apareceu na casa de Abraão, um anjo lhe respondeu: Abraão, a tua esposa Sara, ela te dará um filho. E quando Sara ouviu aquelas palavras saindo da boca do anjo, ela começou a rir. Começou a rir porque ela sabia que era impossível ela dar o que? A luz a filho, porque era avançado em idade, tanto ela como Abraão. Mas quem falou não foi palavra de homens, quem falou foi a palavra de Deus. Sara riu, e Abraão falou assim, e o anjo falou assim: Abraão, porque tua esposa ela está rindo no íntimo do seu coração, dizendo: como é que pode eu, uma mulher já avançada em idade, dar luz a filho? Então, queridos, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não duvide das palavras de Deus. Para concluir, vou mostrar aqui para você a mensagem. Ó. Gênesis capítulo 18 e o versículo 9 diz aqui: ó, então lhe perguntaram Sara: tua mulher onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse-lhe um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher,
dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. E Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já ali havia acessado o costume das mulheres. Aí aqui, ó, diz aqui, queridos, riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Então Sara, ela riu. Como é que pode? Eu já estou velha, o meu esposo já está velho, como é que pode dar prazer a ele, filhos a ele? Então ela riu, amados. E tem muitas pessoas às vezes que duvidam da palavra de Deus. Você tem que crer, não duvidar. O que se Deus prometeu, Deus irá cumprir. Deus, ele é fiel. Aí diz aqui, ó, para finalizar, diz aqui, ó: disse-lhe o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso, porém, o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara te dará um filho. Está vendo, queridos? Nada é impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crer. Talvez a senhora está nesse momento acompanhando essa transmissão pelo áudio do Facebook. Talvez muitas vezes a senhora tem um desejo de ser mãe, de ter filhos. Muitas vezes a senhora não pode porque talvez é estéril, ou talvez está sofrendo com algum problema de saúde, não pode dar à luz a filhos. Mas eu tenho certeza, eu tenho a convicção, se a senhora crer, a senhora verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Vou fazer uma oração por todas as mulheres estéreis. Eu queria que a senhora colocasse a mão na sua barriga, e pode ter certeza disso, que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Vou fazer uma oração por todas vocês mulheres estéreis. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro na tua presença nesse momento, e eu quero fazer, Pai, uma oração por todas as mulheres estéreis que tem um desejo, Pai, de ser mãe, que tem um desejo de dar luz a filho, e muitas das vezes não pode, talvez algum problema na saúde. Mas eu peço, Senhor, por todas as mães do Brasil e do mundo que tem um desejo de ter filhos. Eu queria que o Senhor colocasse as tuas mãos, Senhor, no ventre dela nesse momento, e realizasse o desejo do coração dela, para trazer essa felicidade, para trazer esse prazer para o pai, que muitas vezes está frustrado, porque queria ter filho, mas a esposa não pode dar filho para ele. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que estão acompanhando esse áudio. Abençoa todos em todos os sentidos. Que as tuas mãos possam abençoar todas as mulheres estéreis do Brasil e do mundo. Que todas elas venham ser um dia mãe de filhos. Abençoa todas elas, Senhor. Atende, Pai, a minha oração. Eu peço de todo o meu coração por todas as mulheres do Brasil e do mundo, que o Senhor possa abençoar a vida delas, que o Senhor possa realizar o desejo do coração de cada uma delas. É isso que eu te peço, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, se tiver uma mulher nesse momento colocando a sua mão na sua barriga, que o Senhor faça a obra, meu Pai, nesse momento, para que depois de alguns 4 dias ou uns 4 meses, ela venha receber uma boa notícia, meu Pai, na vida delas. Então abençoa, Senhor, todas essas pessoas que acompanharam e que vinham acompanhando esse áudio, que todos sejam abençoados. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Guarde no seu coração essa mensagem, que Deus irá abençoar a vida de cada um de vocês. Deus realizou o desejo do coração de Isabel. Deus também realizou o desejo do coração de Ana. Deus também realizou o desejo de Abraão de ser pai. Deus, ele é fiel, amado. O que Deus, ele promete, ele cumpre. Então, guarde no seu coração. Não murmure, não se argumente. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer a obra na sua vida. Então, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.